Bom dia a todos. Excelente 1º de abril. Este será um lindo dia. Este será um lindo dia. Este será um lindo dia. Enquanto eu aproveito para fazer esta declaração que eu faço todas as manhãs, olhando para o espelho, dentro dos meus olhos, usando uma nova forma de espelho aqui, que é, o celular. Hoje falando para vocês de um lugar diferente, estou aqui dentro do estúdio, tenho um dia inteiro de gravações. Interessante a manhã de hoje, porque pelo menos há 10 dias eu estava em casa. E na minha casa, acho que como vocês puderam ver atrás de mim, eu moro na beira da mata, né? E de fato ali é comum esse isolamento, né? Eu passo bastante tempo em meditação, mesmo nos dias, entre aspas, comuns. E pela primeira vez eu saí hoje de manhã para São Paulo e é muito diferente você atravessar as ruas mais vazias, né? Eu fui parar numa padaria para tomar um café e de repente todo mundo está cheio de dedos, sabe? Um distante do outro, toma-se cuidado, a janela abre-se um pouquinho, aí você pega um pouco o que você vai comer à distância, você vê, né, um pouco de esperança, mas um pouco de desânimo. E a pessoa que me fez o meu pão na chapa, né, que precisava ser para viagem, acabei comendo na beira da calçada. Ele falou assim para mim, caramba, vai passar, as coisas vão melhorar. E eu não perguntei nada, eu achei tão bonito, porque assim, um lugar desolado, parecia um filme de guerra. E a pessoa faz lá o meu pão na chapa, com tudo vazio, falou, hoje as coisas vão melhorar, né? Quase que entregando um pouco de esperança. É uma mudança diferente, né? Estou aqui, nunca fiz isso na vida, andar com álcool gel no bolso e as várias coisas que a gente vai, de fato, se dando conta de que algo mudou para sempre. Algo mudou para sempre mesmo. E não importa o que uns acham que a consequência é maior ou menor, o que a gente sabe que é real é que alguma coisa no centro da consciência, dos hábitos, mudou de uma forma que nunca mais vai ser a mesma. E hoje eu vou convidar a nossa conversa, para a nossa interação aqui, para um bate-papo um pouco diferente. Hoje eu vou pedir de vocês um pouco mais de interação através da tela. Dentro da minha meditação, foi o que me veio para a gente fazer hoje. Nosso tema aqui sempre vai ser transformar a crise, transformar o choque, transformar qualquer ponto de choque numa elevação da consciência. Quando a gente fala em elevação da consciência, a gente fala em elevação da consciência em múltiplos níveis. Eu posso estar falando em elevação da minha consciência como autoconhecimento, como a gente tem visto. Isso envolve elevação da consciência, em especial nos meus 3 centros de inteligência, mental, emocional e instintivo, como está no e-book, como a gente vem praticando, observador e a presença. Pode elevar a minha consciência em relação aos hábitos que eu tinha, a forma que eu vivia, a forma que nós vivíamos como sociedade, as minhas emoções inseridas nesse contexto, o quanto eu estava vivendo no automático antes dessa crise chegar, ou o quanto eu mesmo estava valorizando coisas para não perder de jeito nenhum, coisas que acabaram perdidas, entre aspas, agora, e a gente ainda sobrevive. Quantos de nós não tínhamos absolutamente tempo para nada? Se alguém viesse convidar a gente, né, mesmo que fosse um irmão, uma irmã, um amigo querido, falar, será que você pode passa em casa um dia, quem sabe a gente pega uma tarde, né, como o Gustavo Martins Guteba sempre me convidou, vamos surfar depois do almoço, a gente volta de noite, e sempre vem aquela resposta, caramba, eu bem que gostaria, mas não dá tempo, tem tantos projetos, tem tanta coisa, são tantos compromissos. E de repente a gente para, e de repente a gente tem tempo, e de repente a gente se reinventa, e de repente a gente olha e começa a questionar a própria maneira pela qual a gente vivia.
Será que realmente a gente precisava passar 10 horas por dia dentro das organizações, dentro das nossas escolas, dentro dos nossos projetos? Ou será que há outras maneiras de se viver de forma mais equilibrada, de forma mais interativa? Eu acredito que isso sim seja possível. E hoje eu vou pedir de fato essa interação, para a gente usar um pouco da tela para conversar um pouquinho. Eu vou conduzir algumas perguntas e eu espero um retorno do lado de vocês. E se essa doença coletiva, e aí falando em termos de vírus mesmo, ela não for a causa de um choque somente, mas ela for a consequência de uma doença que veio antes dela? Do ponto de vista individual, a gente sabe que muitas das nossas doenças somáticas, elas vão evoluindo a partir de desequilíbrios nos nossos corpos mais sutis. Então, se o meu corpo emocional tem uma mágoa, aquilo numa frequência de corpo vibratória mais alta permanece ali por tanto tempo, até que ele vai descendo para o corpo densificado, leva mais tempo e se torna, de alguma forma, uma doença física. Então há uma interação entre todos os nossos corpos. Acho que muitos dos curadores aqui conhecem o clássico Mãos de Luz, da Barbara Bremen, absolutamente incrível. Então quando você vai olhar que as nossas doenças físicas são, de certa forma, criadas por desequilíbrios mentais ou emocionais, de alguma forma, será que as nossas doenças físicas coletivas, como uma epidemia, como uma pandemia, que não é senão no corpo da humanidade sendo uma só, uma doença naquele corpo somatizada, será que ela também não é causada ou ocasionada por algo que veio antes? Por um desequilíbrio que veio antes, do ponto de vista emocional coletivo da humanidade? Será que se a humanidade inteira fosse um corpo, ela não estaria desequilibrada em seus corpos astrais? E aí isso vai se somatizando de alguma forma, gerando a doença no próprio corpo da humanidade? Eu não sei. E nesse momento, mais do que saber se sim ou se não, e eu sempre acredito que as coisas têm múltiplas dimensões, elas são sempre mais complexas do que a nossa mente imagina. Aquilo que é a causa gera uma consequência na doença que gera uma outra causa, que é um próprio choque. Será que não seria a doença uma forma de aviso no qual há muita gente que vai dizer que as nossas doenças não são uma forma de punição ou de consequência simples. Elas são uma forma de nós colocarmos atenção naquilo que está desequilibrado e fazermos o nosso processo de equilíbrio. Então, se a gente imaginar por um fio de minuto que a nossa humanidade estava doente, o nosso inconsciente coletivo estava ou ainda está doente, de doenças muito mais profundas do que as doenças físicas. Quais seriam essas doenças? O grau máximo de ansiedade que o planeta já atingiu? Uma polarização de nacionalismo, esquerda versus direita, se ampliando e tornando as mentes de ambos os lados mais fechadas? Migrações de uma parte do planeta para outro, lembrando que existe uma doença de não distribuição, lembrando que aquele corpo chamado Terra tem um pedaço que não recebe alimento e outro que recebe demais e estoca. Imagina se fosse o nosso corpo. Seria dizer, por exemplo, que parte do meu peito está recebendo todos os meus nutrientes e lá a parte do meu estômago, da barriga, não está recebendo? Não seria assim se eu considerasse América, África, Ásia sem circulação? E no momento em que eu tenho essa circulação de volta, ou os movimentos migratórios, não seriam essas todas consequências de desequilíbrios emocionais e mentais muito maiores do que as suas doenças físicas? Ditaduras, radicalismos, Brasil campeão mundial de ansiedade, depressões, suicídios. Não estaríamos nós
precisando de que algo nos avisasse no nosso próprio corpo físico dos seus problemas? Porque lembre que na jornada do herói, o herói sai de casa rumo a uma subida de oitava, a uma aventura, por duas razões. A primeira é por uma pura elevação de consciência. Ele realmente visualiza um mundo diferente e por sua própria vontade ele sai de casa e enfrenta os desafios. A segunda é quando esse herói recusa o chamado uma vez. Esse herói recusa o chamado 2 vezes. Esse herói recusa o chamado 3 vezes. Não resta outra alternativa para o universo a não ser criar uma crise tamanha e profunda de que será obrigatório sair de casa. É o que muitos diziam, a evolução pelo amor, a evolução pela dor, não necessariamente sofrimento. Lembrando que sofrimento é simplesmente um apego ou uma negação daquilo que é. Eu posso ter a minha dor e ainda assim não estar em sofrimento, porque eu não desejo que aquilo seja de uma forma diferente. Acho que um belíssimo livro que trata sobre isso é A Cabana, de uma forma maravilhosa, o próprio budismo, quando fala do sofrimento como um apego, mas da dor como a condição humana, assim como é. E a primeira pergunta que eu faço para nós hoje, e eu vou lançar uma pergunta e vou conduzir 1 minuto de silêncio. Pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem, para que a resposta venha do silêncio. Não que a resposta venha de uma criação mental, mas que a resposta surja naturalmente do silêncio. E a primeira pergunta que eu faço para nós hoje é: estávamos nós, como humanidade, doentes de causas ainda mais graves? E se sim, na sua opinião, qual a maior doença que a humanidade vivia ou vive? Mas vamos dizer vivia até 2 semanas atrás. E eu convido vocês a fecharem os olhos neste momento do tempo, fazerem algumas respirações profundas, voltarem para dentro de si. Na minha contagem de 3 a 0, você abre o espaço para a intuição. 3, 2, 1. Se preparando para entrar no zero por 1 minuto do tempo do relógio, que são como horas, anos, para a mente inconsciente. Você se permite neste silêncio que vai emergir, surgir, de forma simples, mágica e espontânea. Qual a maior doença que a humanidade vivia até 2 semanas atrás? 3, 2, 1, 0. Visualize. Assista um filme da humanidade até 2 semanas atrás. Isso. Relações, economia, interações, migrações, emoções, tristezas, depressões. Qual a maior doença que a humanidade vivia até 2 semanas atrás? Isso. E no tempo de vocês, voltando para este momento em 1, 2, 3, eu te convido a escrever uma palavra ou 2, a principal. E é importante que seja a principal. E a maior doença que a humanidade vivia até 2 semanas atrás. E que cada um de nós possa ler o que surge nesta tela, como uma voz coletiva de buscadores.
Egoísmo, ganância, desconexão de Deus, uma pressa do ego, uma separação da nossa alma, a falta de amor, a falta de fé, egoísmo se repetindo muitas vezes aqui, o não amor, a falta de generosidade, egocentrismo mais uma vez. Em que momento isso aconteceu? Em que nós nos tornamos em nossa ilusão, não como espíritos, mas como corpos, como personas, o centro de tudo que há. Egoísmo, insensatez. É isso. Muito bem. E eu vou convidar vocês agora a uma segunda reflexão. Que ela seja feita com amor, com aceitação e também com seriedade. Com amor, com aceitação e com seriedade. Que você possa extrair essa nova resposta de um espaço dentro de você que seja amoroso e não julgador, mas que seja amoroso e que seja absolutamente realista. E a minha pergunta para nós agora é: para você, indivíduo, você, não mais a humanidade, você, qual era a maior doença que você estava vivendo até 2 semanas atrás? Você, autorreflexão, a pressa, o autocentrismo, o medo da fome, a vaidade, não sei. E eu vou convidar vocês agora para em 3, 2, 1 fecharem os olhos, abrirem espaço para que a resposta venha de uma forma intuitiva, amorosa. 3, 2, fechando os olhos, 1, 0, 0. Uma respiração profunda e tome consciência. Assista um filme da sua vida nos últimos meses e anos, e talvez até décadas, como quem olha de fora, na visão de helicóptero. Olha com amorosidade, com imparcialidade. Qual era a maior doença que você estava vivendo até 2 semanas atrás? Qual era a maior ilusão? A sua maior ilusão. A sua maior ilusão. Sinta a existência dela como real. Até 2 semanas atrás. E ao sentir, observe-a com amorosidade e aceitação. Quase que como seu coração tivesse solidariedade dessa parte de você e compreendesse com amorosidade, dizendo para essa parte: tá tudo bem, tá tudo bem. Cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem. E eu agradeço a você por, da sua forma, querer ter cuidado de mim. E ainda assim, juntos, nós, todas as minhas partes, as que têm medo e as que têm coragem, as que têm luz e as que têm sombra, decidimos de mãos dadas nos render e nos permitir subirmos juntos a novas etapas de consciência, onde todas nós vivemos melhor. E eu agradeço, parte minha, por ter me revelado qual era a maior doença que nós, as partes de mim, vivíamos até 2 semanas atrás. E na contagem de 1, 2, 3, eu peço com gentileza para que vocês escrevam nesta tela a sua única, uma maior doença e ilusão que você vivia até 2 semanas atrás. Ocupados o tempo todo, trabalhar, auto-julgamento, onde o medo da dor, procrastinação. E aí a crise, a ansiedade.
a busca de confiança de fora, autocobrança, autojulgamento, falta de cuidados comigo, autopreservação baixo, o medo de assumir quem eu realmente sou e falar para o mundo, ansiedade, falta de práticas de presença tão absolutamente centrais para nós, medo de assumir o meu grande chamado e a crise, neste ponto, graças a Deus, nos empurra a fazer isso porque não é por nós, é pelo outro. E eu adoro, os meus alunos sabem o quanto eu gosto da frase: o fracassado é um egoísta. O fracassado é um egoísta. Pois se Deus te deu os talentos que deu e você não os coloca para fora pelos teus pequenos medos, o que é mais importante? Os teus pequenos medos ou as centenas, dezenas de pessoas que vão se beneficiar como humanidade pelas tuas palavras? Fracassado é um egoísta. Vai com medo mesmo. Pressa, falta de presença, o medo. E tudo bem. Vou convidar agora cada um de nós a fazer só mais um ciclo de respirações. A gente pode parar de colocar aqui. E abrindo espaço ao fechar os olhos em 3, 2, 1, 0. Colocando, sentindo a base das pernas aqui, com o coração bem aberto. Eu peço para vocês que abram no espaço do centro do peito, esse espaço interno e energético, como se fosse um colo, sabe? Um colo bem amoroso, onde você convoca a tua parte mais amorosa, a tua parte mais cuidadosa e serena, como se ela estendesse as mãos nessa posição em cima do peito. E pede agora com gentileza para essa sua parte que gerava o egoísmo, o medo, a desconexão, a pressa, se deitar neste colo do centro do peito. E apenas descansar, e apenas se render, e apenas chorar o que tiver que ser chorado, sentir o medo que tiver que sentir, sentir a correria, que não é senão uma forma de desespero. Tudo é bem-vindo, tudo é bem-vindo. E a cada respiração no centro do peito, essas curas transbordam e são cuidadas, 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 cuidadas. Pois aquilo que recebe colo naturalmente cresce. Pois a nossa alma é programada para o crescimento. A nossa alma é programada para o crescimento. Não é preciso fazer nada para isso. Apenas eliminar as barreiras do caminho. Pois a nossa alma é programada para voltar a Deus, ao Grande Espírito. Pois somos o próprio movimento. E o meu convite para vocês agora, mais 2 reflexões para o dia de hoje. E eu te pergunto, qual foi a cura que nós, como humanidade, a principal cura, nós já conquistamos nestas 2 semanas? Qual foi a principal cura, ou está sendo, na sua opinião, que nós, como humanidade, já conquistamos nestas 2 semanas? Te peço para fazer algumas respirações profundas, deixar que essa resposta venha do centro da tua intuição e visualize esta cura acontecendo em movimento. Visualize esta cura acontecendo. Veja as imagens dela. Veja o que acontece na atmosfera, no planeta e no próprio corpo de Gaia, quando esta cura começa a crescer e tomar toda a esfera cósmica, interferindo nas partes sutis e também nas partes mais densas e nas relações. E eu te convido a escrever na nossa tela qual a maior cura que a humanidade já conquistou nestas 2 semanas. O respeito pela vida, a reconexão com o Criador,
a vulnerabilidade. Um respiro para a natureza é sim uma cura, Mari. Parar. Quanta ilusão a correria é. Quanta ilusão. Correr e correr e correr na direção errada só nos afasta ainda mais do nosso objetivo. Consciência da unidade como nunca antes. Um chinês doente do outro lado do planeta, numa cidade que você provavelmente nunca tinha ouvido falar e sequer sabe pronunciar o nome dela direito. Importa para você, sim. Importa para o café da manhã dos seus filhos, sim. Solidariedade, reconexão, espiritualidade de volta para o centro da vida na Terra. Esta é a minha missão de vida. Em todas as estruturas, lideranças, economia, empresa, dia a dia, práticas pessoais, autoconhecimento, espiritualidade para baixo, interconectividade, pertencimento, a consciência do somos um, que é uma frase muito bonita, somos um, mas que efetivamente a gente realmente não sabia o que isso significava. Até os africanos baterem na porta da Alemanha, da Itália. E uma última reflexão para o dia de hoje, uma última. E para essa eu peço que você, sim, faça algumas respirações profundas, volte ainda mais para dentro de si, num último movimento. 3, 2, 1, 0. Se permita aprofundar no centro do centro do centro do silêncio da tua consciência plena. E eu te pergunto, qual foi a maior cura que você já realizou em você mesmo, de uma vez por todas e eternamente para sempre, nestas últimas 2 semanas? Qual foi a maior cura que você já permitiu em você de uma vez por todas e pela eternidade, nestas 2 semanas? Qual foi a maior cura a qual você se rende e permite que aconteça em você desde as 2 últimas semanas, se projetando pelo resto da tua existência, de uma vez por todas? Mergulhe, visualize. Visualize esta cura, o nome dela, a forma dela, a cor. Visualize como ela movimenta o teu corpo físico, os teus corpos astrais e as relações. E como ela, se combinando com todas as demais curas individuais de milhares e milhões de pessoas neste planeta, neste momento, se interligam, se somam, numa espiral que sobe em direção ao alto, assim como uma fogueira sopra suas labaredas para cima. E na minha contagem de 1 a 3, a gente volta para cá. E eu te peço para 1, 2, 3, colocar na nossa tela qual foi a maior cura que você realizou em você mesmo nessas últimas 2 semanas. Aquela que vai permanecer pelo resto da tua existência. Não as temporárias, aquela que vai permanecer pelo resto da tua existência. A rendição ao meu chamado. A mente ligada na sincronicidade, a ideia santa do ponto 3. Entrega para a minha missão, ideias, aspectos elevados do ponto 7, do ponto 4. Paciência. Tenho aquela música do Lenine, Paciência. Eu adoro ela cantada pelo Padre Fábio de Mello. Quem puder assistir no YouTube, procura lá Padre Fábio de Mello cantando Paciência. E ele falando dos celulares no início, a coisa mais linda. Como isso já existia há bastante tempo. Confiança, cuidar de mim, me conectar
meu grande chamado social, né, amor? Tá? Que tá em casa e hoje eu saí bem cedinho, 5:30 da manhã. Li, esses coraçãozinhos me lembram o seu grande coração. Reconexão com a minha essência, vulnerabilidade no ponto 8, Mari. Arro, autoconhecimento, a fé em algo maior. E eu quero que nesses últimos minutos eu faça um convite para nós. Um convite para que nós projetemos essas curas, que são não eventos que acontecem agora. Maria Paula da Flórida também, Melissa da Flórida, que saudade de você, Paulinha. Ó, Paula, tô fazendo exercício todo dia antes de começar as lives, tá? Paula, minha fono querida, que me preparou tanto. Saudade de você. Vou fazer um convite para vocês, para que vocês projetem, visualizem esta cura em você pelos próximos meses, anos. Só por um segundo. Quem sabe a gente não faz essa meditação amanhã só por um segundo. Imagina a tua vida depois que essa crise passar, mas você com estas curas em você. Como vai ser? Como vai ser a tua identidade? Como serão as suas novas crenças, valores? Como esses valores vão se projetar em novas habilidades, novos usos do tempo, novos usos do dinheiro, novas relações? Como serão os seus novos hábitos que vão refletir novos valores muito mais belos? Como serão os seus novos ambientes, as pessoas que você vai se relacionar, o que você vai fazer e tudo o que se apresenta? E eu já te convido a deixar essas imagens abrirem e quem sabe amanhã abrimos elas de forma muito forte. E o meu convite do dia de hoje para transformar toda e qualquer crise em elevação da consciência foi, portanto, num primeiro momento, a consciência da doença coletiva a qual vivia a humanidade. No segundo momento, a consciência da qual a doença individual que eu mais vivia. Tome consciência, saiba, com maturidade. Número 3, a consciência da maior cura que a humanidade já teve nestes momentos. Número 4, a consciência da maior cura que você já teve neste momento do tempo. Abrace tudo isso e permita que ao longo das próximas horas se abram as imagens de como será a sua nova vida, a nossa nova vida, uma vez que essas curas forem integradas. Encontro vocês amanhã aqui no horário de Brasília, com o Gustavo Martins Guteba, às 8 da manhã, às 8:30 com o Executivo Xamã, às 9 horas da manhã, para a gente seguir amanhã para o nosso 10º dia de travessia. Sou muito grato por estarmos juntos nesse barco. Um grande beijo e bora trabalhar, cada um da forma que puder, bora trabalhar. Temos um novo mundo para construir.